Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, mais um dia, final de semana abençoado, né, com o Senhor, com a palavra, e vamos dar continuidade aqui, né? Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar a nossa leitura de hoje. Jesus, muito obrigada. Nós te damos graças, Senhor, por mais essa semana que nós já estamos finalizando, Senhor, os últimos 2 dias. E nós queremos te dar graças porque até aqui o Senhor teve conosco, o Senhor tem nos dado condições e sabedoria para entendermos aquilo que o Senhor tem revelado para nós até aqui. Nós temos tido, Senhor, o teu cuidado para conosco, com a nossa vida, na saúde, na paz, na alegria. Pai, nós queremos te louvar porque nós temos sido perseverantes, né? Mesmo diante, às vezes, de tantas dificuldades no nosso dia a dia, nas nossas circunstâncias, às vezes tão complicadas, mas o Senhor tem estado conosco. Obrigada, Jesus. Ministra a nossa vida, ministra o nosso espírito, nos edifica um pouco mais, Senhor. É isso que nós estamos fazendo aqui todos os dias, buscando ao Senhor, porque nós sabemos que somente na tua presença há essa abundância de todo tipo de prosperidade, Pai. Muito obrigada, Jesus. Te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Eu queria dizer para vocês que é muito importante, viu, essa oração no início da leitura. Se você tem o costume, às vezes, aí de correr o dedo, né, no vídeo e não fazer esse momento de oração, você não precisa realmente fazer esse momento de oração comigo, né, ouvindo a minha oração. Vocês podem também realmente começar fazendo a sua oração e aí colocar no tempo aqui do vídeo onde a gente começa a leitura, tá bom? Então, mas é muito importante isso. Por quê? Porque na verdade a oração ela já vai te preparar nesse primeiro momento para que você se volte, né, para que a sua mente, para que o seu pensamento, para que a tua vida esteja agora focada naquilo que você vai estar lendo, entregando realmente o teu espírito ao Senhor nesse momento, para que você possa captar, né, sugar o máximo possível dos ensinos e da doutrina que o Senhor tem para nós em cada leitura. Então faça esse momento de oração, seja ele de 10 segundos, seja ele de 1 minuto, seja de 30 minutos, não importa quanto tempo, né? Eu, no início do ano, fiz a proposta aqui com vocês de orar a palavra e é o que eu tenho feito para minha vida de oração, porque na verdade é extremamente importante você orar a palavra. Então, se você tiver condições de fazer isso aí no teu tempo de devocional, faça, gente. Não negligencie essa parte tão importante da nossa vida que é estar realmente orando a palavra, né, declarando a verdade de Deus para o mundo espiritual, para nossa mente, para o nosso coração. É isso que a oração vai fazendo, vai realmente nos transformando e mudando a nossa mentalidade todos os dias. Amém? Vamos lá, então, esse final de semana a gente vai ler um livro que dá continuidade, né, do livro do profeta Jeremias, que é o livro de Lamentações, que são lamentações de Jeremias. É um livro onde Jeremias coloca o seu lamento, né? Coloca o seu coração diante do Senhor, e assim isso ficou registrado aqui para nós a respeito de tudo que ele viu, ouviu, passou, sentiu. É isso que nós vamos ver dentro do livro de Lamentações. Então hoje a gente vai ler o capítulo 1, 2 e um trecho, né? A metade do capítulo 3. E amanhã, domingo, a gente vai ler o restante do capítulo 3, o capítulo 4 e o capítulo 5. Se não me engano, deixa eu só confirmar aqui, o 5, tá, ele vai até o final mesmo, eu pensei que ele tinha um pouquinho mais, mas é isso mesmo. Então, hoje a gente lê no sábado 1, 2 e 3, uma parte, né, do 3, depois no domingo, o restante do 3, o capítulo 4 e o capítulo 5, tá bom? Então, vamos começar? Lamentações, capítulo 1, versículo 1 diz assim: A cidade que antes vivia cheia de gente estava deserta. Chora de tristeza a mulher que perdeu o marido. Antes ela era rainha entre as províncias, mas agora não passa de uma escrava. Durante a noite ela chora sem parar. As lágrimas escorrem pelo seu rosto e nenhum dos seus antigos amantes vem consolá-la.
Os que antes eram seus amigos atraíram e se tornaram seus inimigos. Os judeus foram transformados em escravos, sofrendo com trabalho pesado. Eles foram espalhados entre as outras nações. Agora não tem lar para descansar. Os inimigos de Judá se vingaram e fizeram os judeus sofrer muito. As estradas de Sião estão tristes e vazias. Não há ninguém para ir às festas religiosas no templo. Os portões da cidade estão desertos. Os sacerdotes gemem de tristeza. As jovens de Jerusalém estão desesperadas. A cidade de Sião está em angústia profunda. Os inimigos de Jerusalém estão alegres, satisfeitos com sua vitória. O Senhor castigou Jerusalém por causa dos terríveis pecados que ela cometeu. As criancinhas da cidade foram feitas escravas e levadas para longe. Toda a beleza, toda a glória de Jerusalém acabou. Os seus príncipes são servos que não acham pasto. Sem forças fugiram do perseguidor. Agora que a escrava, que está cheia de tristeza e sem lar, Jerusalém se lembra da riqueza e da alegria do passado. Quando os inimigos chegaram e prenderam todo o povo, ninguém veio ajudá-la. E Jerusalém se lembra de como seus inimigos zombaram dela quando foi destruída. Os pecados de Jerusalém foram tão terríveis que ela se tornou impura. Os que antes eram seus amigos, hoje a desprezam, porque viram Jerusalém nua e humilhada. Por isso, ela chora e esconde o rosto, envergonhada. Ela praticou a imoralidade e nem quis pensar no castigo que viria. Por isso, o seu fim foi tão terrível. Ela não tem ninguém que a console. Ó Senhor, ela pede chorando, veja o meu sofrimento. O inimigo me venceu e zomba de mim. Os inimigos de Jerusalém roubaram as coisas que eram mais preciosas para ela. Os judeus viram outras nações entrando no templo, as quais Deus tinha proibido de participar das assembleias. Os moradores de Jerusalém gemem de fome, pedem chorando um pedaço de pão, trocam seus tesouros por comida para não morrer de fome. Olha, ó Senhor, como tenho sido desprezada. Será que o meu sofrimento não significa nada para vocês que passam por mim? Vocês nunca acharam alguém que estava sofrendo mais do que eu. O Senhor me castigou terrivelmente no dia da sua ira. Ele mandou fogo do céu que está queimando os meus ossos. Ele colocou uma armadilha para os meus pés e me abandonou, doente e sozinha, o dia inteiro. Ele amarrou os meus pecados como uma corda no jugo e os colocou em meu pescoço. O Senhor tirou a minha força e me entregou na mão dos meus inimigos. Estou completamente indefesa. O Senhor dispersou os meus soldados mais valentes, reuniu um grande exército para destruir os jovens mais nobres. O Senhor esmagou a virgem filha de Judá, como alguém esmaga as uvas com os pés. É por isso que eu estou chorando. Eu estou me desmanchando em lágrimas. O meu Consolador está longe de mim. Só Ele poderia restaurar o meu espírito. Não há esperança para os meus filhos, porque o inimigo prevaleceu. Sião pede ajuda, mas não há quem a console. O Senhor ordenou: os vizinhos de Israel serão seus inimigos. Todos vão considerar Jerusalém uma coisa imunda. E o Senhor tem toda razão em castigar, porque eu teimei em desobedecer às suas ordens. E agora, povos e nações, vejam como é grande o meu sofrimento. Meus filhos e minhas filhas foram levados como escravos. Pedi socorro aos meus aliados. Esperei em vão, porque eles me enganaram. Os sacerdotes e os homens experientes da cidade também morreram enquanto procuravam algum resto de comida para matar sua fome. Senhor, veja o meu sofrimento. Estou desesperado, meu coração está quebrado de tanta dor. E tudo isso porque eu me revoltei contra o Senhor. Nas ruas os inimigos matam os filhos, em casa impera a morte. Os meus gemidos têm sido ouvidos, mas não aparece ninguém para me consolar. Os meus inimigos ouviram da minha triste situação e ficaram muito contentes com o castigo que o Senhor me deu. Mas eles também vão ser castigados no dia que o Senhor já anunciou. Então eles vão sofrer e chorar como eu. Olhe para todos os pecados que eles cometeram, Senhor. Dê a eles o mesmo castigo que deu a mim por causa dos meus pecados. Estou gemendo e soluçando sem parar, e o meu coração já está fraco. Então, o capítulo 1 começa, esse grande lamento do profeta Jeremias, expressando, através de palavras, o sentimento da cidade,
o sentimento da nação. Ele não está falando do seu coração de forma quase que egoísta. Não. Ele está falando de uma nação, de um povo. Quando ele cita Jerusalém, ele parece que ele está falando de uma mulher, né? E é como se fosse, porque Jerusalém é tida como essa mãe da nação de Israel, né? Essa mãe que acolheu todo Israel, essa mulher que gerou muitos filhos para o Senhor, né? Então, esse é o sentimento e essa é a expressão de Jeremias nesse momento para com o Senhor e deixando relatado aqui para nós no texto. Israel, Judá, Jerusalém está totalmente destruída, desamparada, passando fome. Os seus filhos e suas filhas foram levados escravos, estão entre todas as nações vizinhas. Capítulo 2. As nuvens da ira do Senhor cobriram Jerusalém. Lançou por terra a glória e o esplendor de Israel, que se elevava para os céus, e não se lembrou do estrado dos seus pés no dia da sua ira. O Senhor não teve pena, destruiu todas as casas de Israel. Na sua ira, ele derrubou todas as fortalezas da filha de Judá, jogou por terra o reino de Judá e humilhou os seus príncipes. Ardendo de indignação, ele acabou com a força de Israel, retirou a sua proteção na hora do ataque do inimigo. Ele foi como um fogo ardente, queimando toda a terra de Israel. Como um inimigo, preparou o seu arco, como um adversário, firmou a sua mão direita. Ele usou toda a sua força para matar os jovens formosos do seu povo. A ira do Senhor foi como um fogo sobre a tenda da cidade de Sião. É verdade, o Senhor atacou Israel como se fosse o seu inimigo. Derrubou violentamente os palácios e as fortalezas. Deixou os habitantes da filha de Judá chorando e gemendo de tristeza e dor. O Senhor destruiu a sua morada com violência, como se desmancha um canteiro de jardim. O lugar onde o povo de Deus se reunia foi destruído e o Senhor fez o povo esquecer as suas festas religiosas e os sábados. Cheio de ira, rejeitou o rei e o sacerdote. O Senhor não deu importância ao seu altar e abandonou o seu santuário. Ele entregou os palácios de Jerusalém nas mãos dos inimigos de Israel, e estes gritaram de alegria na casa do Senhor, como os judeus faziam nos dias de festa. O Senhor decidiu derrubar os muros da cidade de Sião, mediu e marcou exatamente o que devia ser destruído. Ele fez gemer o muro e o antemuro e os derrubou. Os portões de Jerusalém já não servem para nada. As trancas foram quebradas pelo Senhor. Os reis e príncipes de Jerusalém agora são escravos em países distantes, onde ninguém conhece ou respeita a lei do Senhor. Os seus profetas já não recebem visões do Senhor. Os anciãos de Jerusalém se sentam na terra, em silêncio, vestidos de pano de saco, e jogaram terra sobre as cabeças. As moças de Jerusalém abaixam a cabeça até o chão. Já chorei tanto que não tenho mais lágrimas. A minha alma está atormentada e o meu coração está apertado de dor, vendo a desgraça que aconteceu ao meu povo. As crianças e bebês desfalecem pelas ruas da cidade. Eles pedem às suas mães, chorando: onde está o pão e o vinho? Eles desfalecem pelas ruas da cidade, como os feridos, e derramam a sua alma nos braços de suas mães. Ah, Jerusalém, que posso dizer a seu favor? Com que posso compará-la? Com quem a assemelharei para consolá-la? É impossível. Nunca houve no mundo um sofrimento igual ao seu. A sua desgraça é tão grande como o mar. Quem poderá socorrê-la? Os seus profetas tiveram visões falsas e insensatas. Eles não mostraram a você os seus pecados. Se tivessem feito isso, você não seria escrava hoje. Em vez disso, as suas mensagens eram falsas e enganosas. Quem passa perto de Jerusalém bate palmas, balança a cabeça e diz, zombando: esta é a cidade que era conhecida como a mais bela do mundo e a alegria de toda a terra? Todos os seus inimigos zombam de você. Eles assobiam e rangem os dentes e dizem: finalmente destruímos Jerusalém. A hora da vingança que nós tanto esperávamos chegou. Nós vimos a destruição de Jerusalém com os nossos próprios olhos. Mas isso tudo foi obra do Senhor. Ele planejou a destruição de Jerusalém. Ele cumpriu as promessas de castigo que tinha feito há tanto tempo.
Ele destruiu Jerusalém sem piedade. Deixou que os inimigos de Jerusalém se alegrassem com a sua desgraça. Exaltou o poder dos seus adversários. Agora o povo chora e se lamenta perante o Senhor. Muros da cidade de Sião, que as lágrimas corram como um rio. Chorem, chorem sem parar. Chorem de dia e de noite. Não se permita nenhum descanso. Levantem-se no meio da noite e chorem, gritem ao seu Deus. Derrame o seu coração como água diante do Senhor. Levante a ele as suas mãos e peçam que ele salve os seus filhinhos. Supliquem para que não morram de fome pelas ruas e esquinas da cidade. Senhor, olhe e considere. Veja, é o seu próprio povo que o Senhor fez acontecer tudo isso. Será que as mães vão ter de comer seus próprios filhos, que criaram com tanto amor? Será que os profetas e sacerdotes serão mortos dentro do templo do Senhor? Vejo os moços e velhos espalhados em meio ao pó das ruas, rapazes e moças, mortos pelas espadas do inimigo. O Senhor matou toda essa gente no dia da sua ira. O Senhor os matou sem piedade. O medo que eu sinto e a destruição que eu vejo foi o Senhor que trouxe, de todos os lados, nesse dia terrível, o dia da sua ira. Ninguém conseguiu escapar. Os meus filhinhos que criei com tanto carinho foram mortos pelo inimigo. Capítulo 2, ele está falando, né, dessa visão que ele está tendo de Jerusalém, de Judá, né, desse território aonde Jeremias viu, presenciou e profetizou tudo isso que ele estava vendo nesse momento. Talvez a maior angústia e a maior tristeza de Jeremias é ver e saber que Deus havia avisado sobre tudo isso. Para o profeta, gente, talvez a maior dor, a maior dificuldade é saber que tudo que aconteceu não foi por acaso, não foi sem aviso prévio, não foi sem uma palavra de alerta, né? Porque é diferente quando você vê uma desgraça acontecer sobre uma pessoa, sobre um lugar, mas que veio sem aviso, né? Que veio de repente, que veio por uma situação totalmente adversa mesmo. Agora, quando você é avisado uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes sobre uma mesma situação e você não muda o seu posicionamento, e aí a pessoa que está te avisando, ela sabe que o seu fim é a morte, é essa desgraça, então é uma tristeza porque houve tempo para se arrepender, houve tempo para mudar de direção, houve tempo para ouvir a palavra do Senhor, mas as pessoas literalmente não quiseram. Ok? Essa é a tristeza do profeta, essa é a fala dele aqui. Por isso que eu falo que Lamentações de Jeremias não é uma murmuração de Jeremias, né? Longe disso. Lamentações tem a ver com esse coração de Jeremias se derramando mesmo, né? E deixando ainda escrito para nós essa visão de destruição que ele está vendo. E ele enfatiza: foi o Senhor quem fez isso. Não foi os nossos inimigos que fizeram isso, mas foi o próprio Senhor, porque o Senhor disse que ele ia fazer, que ele ia usar, né, os seus inimigos para fazer essa destruição contra a sua terra, né, contra o seu povo, porque eles não deram ouvidos a ele. Capítulo 3, nós vamos do versículo 1 até o versículo 36, tá? E aí amanhã a gente começa a partir do 37 e segue a leitura. Capítulo 3, versículo 1 diz assim: Eu vi o terrível sofrimento que o Senhor mandou pela vara da sua ira. Ele me fez andar na mais completa escuridão. Eu não podia ver a luz. É verdade, ele voltou a sua mão contra mim. De dia e de noite a sua mão pesava sobre mim. Ele me fez ficar velho por fora e por dentro. Quebrou os meus ossos. Ele declarou guerra contra mim. Cercou a minha vida de dor e sofrimento. Ele me obrigou a morar em lugares escuros, como os que há muito morreram. Ele me cercou com paredes altas. Estou preso. Não posso escapar. Além disso, ele colocou pesadas correntes nos meus pés. Mesmo quando grito e clamo por socorro, ele não quer ouvir a minha oração. Ele colocou grandes pedras no meu caminho para não me deixar passar. A minha estrada ficou cheia de desvios. Ele se escondeu como um urso
como um leão para me atacar de surpresa. Ele me agarrou, me arrastou para fora do caminho e me despedaçou. Lá fiquei, sozinho, abandonado. Cadê? O Senhor preparou o seu arco e disparou as suas flechas contra mim. As flechas da sua aljava se cravaram no meu coração. Todo o meu povo ri às minhas custas. Chegaram a fazer música, zombando de mim sem parar. Ele me encheu de amargura e saciou-me de fel. Minha comida foi pó e pedra. Quebrei os meus dentes. Ele me cobriu de cinza e pó. A paz e a tranquilidade sumiram da minha vida. Já não sei o que é alegria. A minha força se foi, bem como a esperança que eu tinha no Senhor. Ó Deus, lembre-se do meu sofrimento, da dor e da amargura. Eu nunca poderei esquecer aqueles dias tão horríveis. Quando me lembro, perco até a vontade de viver. Eu quero lembrar aquilo que pode me dar esperança na vida. O grande amor de Deus nunca termina. A única razão por não sermos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor. Ela é inesgotável. Ela se renova a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. O que eu realmente quero na vida é o Senhor, viver junto dele. Por isso colocarei toda a minha esperança nele. O Senhor é bom para aqueles que confiam nele, para aqueles que o procuram de coração. Vale muito esperar com paciência a salvação do Senhor. É bom que o homem aguente a carga enquanto é jovem, que aprenda a ficar sentado, sozinho e em silêncio, porque o Senhor o colocou sobre ele. O jovem deve se humilhar diante de Deus, porque finalmente a esperança pode surgir. Quando alguém lhe bater, mostre a outra face e aceite os insultos, porque o Senhor não rejeitará para sempre. Mesmo que ele faça uma pessoa sofrer, também vai mostrar a sua compaixão, porque grande é o seu amor. Deus não tem prazer em dar sofrimento e tristeza aos filhos dos homens. Quando pisam debaixo dos pés a todos os presos da terra, quando negam o direito do homem perante o Altíssimo, tiram os direitos dos oprimidos e torcem a justiça, não veria o Senhor tais coisas? Então, o profeta, ele está falando da tristeza que se abateu sobre ele por tudo isso, né? Ele realmente não vê esperança diante de tudo aquilo que ele está vendo, mas aí ele levanta, né? Acho que toma fôlego e ele diz esses versículos que a gente gosta tanto aqui, né? De Lamentações 3, que no Senhor, somente no Senhor, há esperança. Né? Eu quero me lembrar, né? Eu quero lembrar, versículo 21, eu quero lembrar aquilo que pode me dar esperança na vida. O que a gente tem que lembrar que nos dá esperança na vida? As promessas do Senhor a respeito daqueles que o temem e que o amam. Então, ainda que tudo esteja perdido, aqueles que amam o Senhor, aqueles que temem o seu nome, aqueles que se arrependem de todo o coração e ainda podem, têm oportunidade de se arrepender e se voltar, né, para o caminho do Senhor, essa é a nossa esperança viva todos os dias, porque no Senhor há grande amor e grande fidelidade. Ele é fidedigno em tudo que ele faz. Ele é fiel em suas palavras, né? Isso que o profeta está dizendo nesse momento no capítulo 3. E aí ele termina não, né? Ele tá falando nesse último versículo que a gente acabou de ler, que a gente vai parar aqui. Ele diz no versículo 36, no versículo 34, para a gente poder entender o versículo. Quando pisam debaixo dos pés a todos os presos da terra, quando negam o direito do homem perante o Altíssimo, tiram os direitos dos oprimidos e torcem a justiça, não veria o Senhor tais coisas? Então, na verdade, assim, Deus está vendo todas as situações aqui nessa terra. Não há nada, gente, que está passando em branco aos olhos do Senhor. Nada do que eu diga, nada do que eu faça, nada do que eu tenha tido como atitudes na minha vida, nada vai passar em branco diante da justiça dos olhos do Senhor. Então, nós precisamos nos voltar verdadeiramente para a palavra,
nos arrepender se preciso for, né? Com arrependimento genuíno e nos voltarmos para o Senhor, porque Ele é fiel, Ele tem misericórdia, Ele tem grande amor, mas Ele também é juízo, Ele também é ira, Ele também é justiça. Então, a Lamentação de Jeremias está falando dessa dor que ele sente mesmo e lamenta por tudo que aconteceu à sua cidade, ao seu povo, aos seus irmãos. Mas o Senhor está vendo tudo isso, né? Essa é a parte melhor que Jeremias consegue olhar e ver com os seus próprios olhos. A misericórdia do Senhor ainda é a maior causa, né, de nós não sermos consumidos verdadeiramente. Amém, queridos? Que vocês possam aí aproveitar para meditar nesse sábado. Não sei aí na sua cidade, onde você está assistindo esse vídeo, mas aqui em São Paulo já esfriou bastante hoje e acredito que o final de semana tende a ser mais friozinho, então é um bom momento para nós meditarmos um pouco mais na palavra, para realmente relermos o texto e buscarmos um pouco mais de entendimento, grifarmos aquilo que o Espírito Santo está chamando a nossa atenção no texto, e assim o Espírito Santo pode ministrar de forma mais profunda, que a gente possa cavar um pouco mais aquilo que o Senhor está falando conosco. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês. Amanhã, domingo, se Deus quiser, a gente vai terminar então aqui o livro de Jeremias e mais um livro então pequeno que a gente está terminando aí, completando o livro do profeta Jeremias. Amém, queridos? Deus abençoe e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura.